E aí, a gente já parou para pensar por que certas coisas são tão importantes? Por que a gente acha que justiça é algo bom? Ou porque uma obra de arte é valiosa? No fundo, a pergunta é: de onde vêm os nossos valores? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa questão com a ajuda das ideias de um grande pensador brasileiro, o Miguel Reale. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar, né? Será que os valores são, sei lá, regras que estão escritas nas estrelas esperando para a gente descobrir? Ou será que são só opiniões, tipo gostar mais de um sabor de sorvete do que de outro? Essa é uma questão que, olha, persegue a filosofia há séculos. Então, para a gente começar a desembolar esse mistério, vamos dar uma olhada nas duas respostas que a gente mais ouve por aí. Basicamente, a gente tem duas grandes ideias. De um lado, tem a galera que acredita que valores como justiça, com J maiúsculo, ou o bem, existem num plano perfeito, sabe? Um lugar ideal, que não muda nunca. E do outro lado, tem a ideia de que valor é só preferência pessoal e pronto, sem discussão. E é bem aqui que a análise do Miguel Reale começa a brilhar de verdade. Porque ele vai dizer que essa briga entre o que é objetivo e o que é subjetivo é, na verdade, um beco sem saída. O que o Reale argumenta é o seguinte: os valores não são coisas que estão por aí, esperando para serem encontradas, como se fossem um tesouro. Mas eles também não são só uma invenção qualquer de cada um. Para ele, essas duas visões, por mais populares que sejam, acabam simplificando demais a coisa toda. Agora, se prepara que esse conceito aqui é genial, objetividade relativa. Para entender, pensa na língua que a gente fala. A palavra casa não significa nada por si só flutuando no espaço, certo? Mas para nós que falamos português, o significado dela é super real, é objetivo, todo mundo entende. É a mesma coisa com os valores. Eles são reais, são objetivos, mas sempre em relação à nossa experiência humana, dentro da nossa história. Faz sentido, né? Ok, então, se os valores moram na nossa história, na nossa cultura, como é que a gente os entende? É aqui que o Reale traz uma distinção que é, olha, fundamental. E essa diferença aqui muda tudo. Explicar é o que um cientista faz no laboratório. Ele descreve a causa e o efeito de uma reação química. É direto, sem tirar nem pôr. Agora, compreender... compreender é outra história. É quando a gente pergunta, tá, mas o que isso significa pra gente? É colocar aquele fato dentro do nosso universo de sentidos. E aqui está o ponto central. Para o Miguel Reale, quando a gente tenta compreender a vida, a sociedade, a nossa própria existência, a gente não consegue fugir do ato de valorar. Dar valor às coisas não é um acessório, não é um enfeite. É parte do motor que nos faz dar sentido ao mundo. Bom, e tudo isso nos traz direto para o coração, para o pulo do gato da teoria do Reale. Se os valores nascem da nossa busca por sentido, qual é a origem primeira de tudo isso? A resposta que o Reale nos dá é ao mesmo tempo super simples e de uma profundidade incrível. A busca pela fonte dos valores acaba nos levando de volta para um único lugar: nós mesmos. Uau, que definição forte, né? O que o Reale está dizendo aqui é que a pessoa humana não é só alguém que tem valores. Não, a própria pessoa é o valor original, o que ele chama de valor-fonte, de onde todos os outros valores nascem. É a nossa capacidade de ter consciência da gente mesmo, de se colocar num mundo que cria todo o universo dos valores. E essa citação do filósofo Max Scheler, que o Reale usa, ilustra isso perfeitamente. Pensa bem, uma pedra não é boa nem má. Uma paisagem só se torna bela no momento em que uma pessoa olha para ela e a sente assim. O bem, o mal, o justo, o injusto, tudo isso só ganha sentido quando tem uma pessoa na jogada. Tá, mas e na prática? Como isso acontece? A pessoa, sendo esse valor-fonte, age no mundo. Primeiro, ela inova a natureza, ela transforma o que está ao redor. Depois, ela outorga sentido, ou seja, ela dá um significado para essa transformação. E com isso, ela constitui um mundo da cultura, um mundo cheio de arte, de leis, de moral, de ciência, um mundo humano. Mas calma aí, sempre tem um mais, né? E aqui tem uma objeção bem importante que a gente precisa analisar. Será que essa ideia de pessoa como um valor não é uma coisa meio nova? Afinal, se a gente olhar para trás, para muitas sociedades antigas, essa noção do indivíduo como um valor em si mesmo não era tão clara como é hoje. Será que o Reale não está pegando uma ideia moderna e aplicando para a história inteira? A resposta do Reale para isso é uma distinção que parece pequena, mas é gigante. Ele diz o seguinte: uma coisa é o potencial que todo ser humano sempre teve de ser essa pessoa valor-fonte. Outra coisa, bem diferente, é a consciência que a humanidade foi desenvolvendo sobre isso ao longo da história. Essa citação de Cuvillier resume a ideia de forma brilhante.
A sociedade é como se fosse o palco onde esse nosso valor fundamental como pessoas aparece, se manifesta. A sociedade não cria o valor do zero. Ela é o ambiente que permite que esse valor emerja, que ele venha à tona para todo mundo ver. E tudo isso nos leva a uma conclusão muito poderosa sobre o nosso papel na criação do mundo em que a gente vive. Essa frase do Reale é o arremate perfeito. Todo esse universo imenso da cultura humana, das grandes obras de arte até as leis que organizam nosso dia a dia, tudo isso é, no fim das contas, um espelho da pessoa humana. Um espelho desse ser que é capaz de dar valor às coisas. Então, vamos amarrar as pontas. O que a filosofia do Miguel Reale nos mostra é um terceiro caminho. Valores não são nem coisas abstratas, nem achismos. Eles nascem do nosso esforço para compreender o mundo, e eles têm uma objetividade que a gente constrói na história. E no centro de tudo está a pessoa humana, o tal do valor-fonte, que ao dar valor, cria o mundo da cultura. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Se o Reale estiver certo, e se nós somos a fonte de todos os valores, isso coloca uma responsabilidade imensa nos nossos ombros. A pergunta muda. Não é mais de onde vêm os valores, e sim, quais valores nós estamos agora, nesse exato momento, escolhendo e construindo para o mundo de amanhã?